Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá, firmes e fortes para mais uma semana! Ô, meu pai! Tá quase acabando, meu povo! E aí, fizeram prova? Como que foi a prova? Foi difícil? Pra quem estudou não foi difícil, né? Brincadeira, conteúdo de vocês é difícil. Pacas! Já é difícil presencialmente, a distância então fica mais complicado ainda, né, galera? Mas vamos lá, meu povo. Na última aula nossa, eu queria que vocês fossem lá na página 176, tá certo? Porque nós estávamos trabalhando com os quantificadores, né? Com os quantifiers, os determinantes quantificadores, e nós vimos que existem quantificadores que são para substantivos contáveis e outros que são para substantivos incontáveis. E também temos aqueles que servem para os dois, né? Então nós temos aí o many, que é o muitos e muitas, em contrapartida o much, que é o muito e o muita. A few, que é poucos e poucas, né? Ou então uns poucos, né? E little e a little, que é pouco e pouca para incontável. E por outro lado, nós temos aquele que serve para contável, para incontável, né? A lot, lots of, any, plenty, né? Bastante, suficiente, enough, o some, alguns, algumas, ou então um pouco, quando tem substantivo incontável. All, todos, todos de, e o no, o none e o none of, que a gente vai dar uma olhadinha nesses agora, tá certo? Então, veja que a palavra no, ela vem seguida de um substantivo e que none vem sozinha. Deixa eu desligar aqui porque está chegando mensagem. Aí. Então vamos lá, I have no time. I have no money. Então a gente adapta para eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Então eu não tenho o que? Tempo, não tenho o que? Dinheiro. Então, quando eu uso o no, né? E o none, o no, desculpa, ele vem seguido de um o que, um substantivo. O non não. O none não vem por quê? Porque já foi falado antes, que tipo assim, How much time do you have? Quanto tempo você tem? Aí a resposta, tem nenhum. Então, nenhum o quê? Tempo. Então, eu já sei que é tempo. Então, eu só posso usar o none quando eu já disse o que é. Né? Senão, eu tenho que dizer o quê? I have no time. I have none, porque eu já sei que é time. Tá certo? Além de none of, há outros quantificadores com a preposição of, né? All of, some of e most of. E eles fazem referência à quantidade de itens de um grupo específico. Então, all the passengers, todos os passageiros on that flight, neste voo. Ou seja, não é qualquer passageiro no mundo. Eu estou falando de um grupo em específico, são todos os passageiros, mas os passageiros que estão nesse voo, ou daquele voo. Né? Eu digo nesse, porque o that ele pode significar nesse também. Então, nesse voo, tá? Were overcharged. Receberam uma cobrança indevida, foram cobrados acima, over. Né? Some of them complained. Algum deles reclamaram. Mas eles eu sei quais são. Sabe os alunos que estudam lá no segundo ano? Alguns deles reclamaram. Most of them, a maioria deles, were given their money back, foram dados, né, ou recebeu o dinheiro de volta. Foram dados o seu dinheiro back, de volta. Na forma interrogativa, temos duas perguntas principais que envolvem os quantificadores. How many e o how much. Então, para eu saber a quantidade, eu tenho how much quando é incontável. Então, how much só significa
quanto ou quantas. Enquanto o how many eu uso com contáveis. Quantos ou quantas, certo? Então isso eu acho meio chatinho, porque a gente pensa em português é só um S, né? Ó. Quanto ou quantos? Quanta ou quantas? Em inglês não, é how much ou how many. São palavras diferentes. Realmente aí esse ponto gramatical em relação ao inglês, ele é um pouquinho chato. How many eggs do we need to buy? Quantos ovos nós precisamos comprar? How much flour is there for the cake? Quanta farinha nós temos ou precisa para fazer o bolo? Então, how much porque farinha não conta. How many porque ovos eu conto. Vamos lá, continuando aí a nossa revisãozinha. Com substantivos contáveis no plural, como eu já disse, usamos o how many. E para incontáveis, o how much. Vai entender, né? Acabou de mostrar em cima e aí vai explicar a mesma coisa. How much money? Quanto dinheiro? Porque eu não conto um dinheiro, dois dinheiro. How many times? Quantas vezes? Porque eu conto uma vez, duas vezes, três vezes e etc. Então aí eu conto. Eu vim aqui arrumar porque eu vi que vocês não estavam vendo uma parte, né? Agora estão. How much time? De novo, quanto tempo? Porque eu não conto um tempo, dois tempos, três tempos. How many job vacancies? Quantas vagas de emprego? Porque eu conto uma vaga, duas vagas, três vagas. Beleza? Vejamos agora as expressões a few ou então few, a little ou então little, né? Lembrando que também é a mesma pegada do muito e do pouco, do many e do much. O a few é o contável no plural, são poucos e poucas. E o little, a little, é pouco e pouca incontável. Então também o que no português é só um S, né? Pouco ou poucos, pouca ou poucas. No inglês é uma palavra totalmente diferente, little or few. Embora elas sejam traduzidas como poucos ou alguns, um pouco e etc., elas apresentam diferenças significativas entre si. Então a gente vai ver a diferença entre few e a few, little ou a little. Então vamos lá. A few, usada com substantivos contáveis no plural, já disse isso, é mais positiva que o few, né? Então vamos supor que alguém queira fazer um bolo de maçã, procure as frutas na geladeira e encontre as seguintes situações. Tem algumas maçãs e são suficientes para o bolo, o que a deixa satisfeita. Ou B, tem poucas maçãs e não são suficientes para o bolo. Isso é um monte de blá blá blá, porque em português é a mesma coisa. Se eu digo assim, ó, tem pouca maçã ou tem poucas maçãs, quer dizer que, puxa, não vai dar. Agora se eu falar assim, ó, tem umas poucas maçãs, já, são poucas, mas dá, não é verdade? Então no português também é assim. É que o inglês gosta de dar uma adaptada, né? Quando tem o a few, então umas poucas é a mesma coisa que algumas, tá? E também, já que é assim, poderia usar o some e não o a few. Então, there are, olha o exemplo, there are a few apples in the fridge. Tem algumas maçãs, só tem umas poucas maçãs na geladeira. I will bake an apple cake. Eu vou fazer um bolo, né? Vou fazer um bolo de maçã. Agora na outra, there are few apples. Tem poucas maçãs na geladeira. I can't bake a cake now. Então tem poucas, eu não consigo fazer um bolo agora. A mesma coisa, ó, o mesmo vale para a little e little. There is a little juice left, quer dizer, sobrou um pouco de suco, né? Um pouco. There is little juice left. Sobrou pouco suco, quer dizer, pouco suco não é o suficiente. Sobrou um pouco de suco. Então não dá para eu tomar, né? Percebeu a diferença? Tá aí. Então, dessa forma, nós terminamos a página 177, né? É isso mesmo, 177. E aí a gente tem um texto de leitura e compreensão. Vamos dar uma olhada, vai, para a gente não passar nada em branco aí. Vamos lá. Leitura e compreensão de texto.
Music industry may seek salvation in all you can eat downloads, né? Então a indústria da música deve, né, procurar salvação em tudo que você pode comer downloads. Tá meio confuso, mas vamos tentar entender porque é exatamente isso que significa aí. Eu estou achando muito pequeno. Deixa eu ver se dá para visualizar. Ai, dá quase, né? Assim eu consigo. Olha lá. Things have moved on a little since the days when the greatest threat to the music industry was teenagers furtively slipping blank tapes into ghetto blasters to snatch the old song from the radio waves. Então está falando aí que as coisas estavam, né, tranquilas, né? Since the days, né? Desde que os grandes dias aí que a indústria da música, né, que os adolescentes começaram, né, quando os adolescentes eles estavam acostumados a ouvir aquelas músicas ali, né, pelas ondas do rádio, ligar o seu rádio ali, aquelas músicas antigas e tal, e não sei o que, né? Então tudo estava tranquilo, certo? Porque antigamente a gente botava o radinho aqui, ó, e ouvia, né? Agora vai falar de hoje, ó. Today's young people, a new report suggests, are every bit as passionate about music as their predecessors, but their love of a good tune is matched only by their proficiency at obtaining it illegally and their reluctance to pay for it. Aham. Então, os jovens de hoje, né? O que acontece com eles? Eles estão apaixonados por música, assim como, né, os jovens de antigamente. O único problema aí é que a gente obtém música hoje em dia illegally, né? Ninguém quer pagar por música, na verdade. Antigamente a gente tinha que comprar o CD e antes disso era o disco, né? E depois do CD a gente começou a pagar por download das músicas. Hoje em dia você acha um monte de site ilegal, acha até no YouTube, né? Então ninguém mais quer comprar música. According to UK Music, the industry needs to fundamentally rethink the way it deals with young music lovers. Ideally, by offering them as much music as they can download for a fixed fee. Então, de acordo com a indústria da música britânica, né, a indústria precisa repensar, rethink, a forma que ela lidar com os apaixonados por música, né? Oferecendo o quê? Uma forma que pode fazer download, né, de música, certo? Por um fixed, por um valor fixo, e não por música, mas ó, paga tanto, faz o tanto de download. Hoje em dia, vou te falar, né, tem esses aplicativos aí que você, né, tem gratuito ou você paga. Então, quem é que faz download de música hoje em dia? Tanto que se você olhar a data disso daqui, olha lá, 2009, só 11 anos atrás, tá certo? Então, vamos lá. The expression all you can eat is explained in the extract by offering them as much music as they can download, né? Tudo que você pode comer e que você pode consumir tem a mesma ideia de o que você consegue fazer download. Tudo que você conseguir fazer download? Sim. O sufixo est, é isso? Em greatest é usado em inglês uma forma de superlativo? Sim. Biggest, the best e etc. Sim. O pronome their se refere-se a teenagers do passado e it refere-se a good song. Onde está isso? O their na linha 3. As their dos adolescentes.
dos adolescentes do passado. E o it, na linha 4, a good song, deixa eu ver, obtém it, obter ela, a música, mas não é a good song, portanto não está certo. 8. The prefix re, as in rethink, que significa muito, demais. Não, repensar significa pensar de novo, não tem nada a ver com demais. O substantivo music, na linha 7, cannot be used in the plural, não pode ser usado no plural. É verdade, music não pode ser usado no plural. Quando nós falamos de as músicas do Justin Bieber, aí não é music, aí é songs. Porque music é um substantivo uncountable, não existe musics, tá certo? Então não vai nesse barulho, não existe. Portanto, respostas certas 1, 2 e 16. Esse tipo de exercício você responde somando. 16 com 2, 18, com mais 1, a resposta seria 19. Tá? Esse tipo de exercício, se cair, é dessa forma que se responde. De acordo com o texto, nowadays, hoje em dia, os adolescentes are not, não são tão interessados em música como era no passado. Mentira. 2. Are prepared, são preparados to pay, são preparados para pagar pela sua paixão pela música. Mentira, está pegando tudo legal. Demonstram, show, grande ability para obtain the songs they want ilegalmente. Verdade. Love music, amam música as much as teenagers in the past, tanto quanto os adolescentes no passado. Então a 4 e a 8 está certa. Vamos ver a 16. Find ghetto music more fun, acham a música do gueto mais divertida? Diferentemente dos seus ancestrais? Não. Então 4 com 8 dá 12. E tá aí, a gente zera essa atividade, tá bom? Então, por causa do nosso tempo, eu vou finalizar com vocês aí esse texto, Você no Mundo, que é um texto, o texto está em português, eu sei, mas os textos em português é para seu conhecimento, para você ganhar o conhecimento, para quando aparecer algo próximo em inglês, você ter uma ideia, um conhecimento, ou uma redação em português, você também ter o conhecimento, tá certo? Então, a Agência da ONU lança a versão espanhol de plataforma online com informações sobre refúgio. A Agência da ONU para Refugiados, a ACNUR, lançou no dia 6/4 de 2017 a versão espanhol da RefWord, refword.org.es, porque é da Espanha, certo? Então, vocês sabiam disso quando nós temos esse finalzinho aí? Por isso que o nosso é BR, porque é do Brasil, ES é da Espanha, certo? Se fosse US, era dos Estados Unidos, CA, Canadá. Plataforma global com informações sobre refúgio. O site oferece gratuitamente mais de 10 mil documentos de cerca de 115 fontes relevantes, abordando questões-chave sobre proteção de pessoas forçadas a se deslocar. A página contém informações para facilitar o processo de determinação de refúgio. Também estão disponíveis dados sobre condições dos países de origem dos refugiados, legislação nacional, regional e internacional, além de jurisprudência de casos solucionados e documentos de políticas relativas à proteção. Próxima página, estamos quase terminando. Deixa eu só ajustar por causa da visualização de vocês. A busca por documentos na plataforma é livre sem necessidade de registro. Entretanto, o site permite que os usuários cadastrados criem suas próprias bibliotecas, selecionando o conteúdo de maior interesse. Estou quase ficando sem voz.
Além disso, existe a opção de acionar alertas semanais sobre os países de origem e áreas de interesse para se manter informado sobre novos documentos. Em 2016, o número de refugiados nas Américas era de quase 500 mil pessoas. Por isso, a versão em espanhol da Half World é direcionada principalmente àqueles encarregados de assessorar e resolver as solicitações de asilo nos países latino-americanos. As informações disponíveis são atualizadas após um rígido processo de triagem. As fontes que contribuem para a base de dados incluem agências da ONU, instâncias governamentais, ONGs, entre outros. A plataforma também está disponível em inglês e em russo. Então, imagina um tema para a redação. Na sua opinião, a criação de plataformas, como a mencionada no texto, é importante? Por quê? Já pensou se esse texto, e se eu fosse você, se eu fosse curioso, como a gente viu aí que tem a versão em inglês do site, então digita aí a versão em inglês, entra nesse site, depois clica lá na versão em inglês, dá uma lida. Já pensou se cai um texto sobre isso em inglês? Você já está no esquema, tá certo? Pessoal, para a próxima semana, o que eu quero de vocês? Lá na página 180, 179 tem lá uma charge que eu vou corrigir, tá? Que tem questões na página 180 e toda a página 180 e 181. Se tiver vontade, pode seguir na 182 e 183, que é tudo exercício sobre os quantificadores aí, o much, o many, o a lot e etc. E como esse tema ele é difícil, eu vou corrigir com vocês, tá certo? Então, tudo aí, até a página 183, eu vou tentar corrigir com você, tudo na semana que vem, valeu? Pessoal, então é isso por hoje. Fiquem com Deus. Kisses, hugs, and bye bye. Valeu, galera. Até a próxima.